O que é gnosticismo? Gnosticismo, cara, ele é basicamente. Não é uma doutrina estabelecida, né? Não, hoje se critica muito a noção ali de que existia um culto gnóstico, etc, etc. Mas é uma galera que acredita que o conhecimento da realidade, na sua totalidade, é alcançado através de revelação divina, a gnose, Uhum. sacou? E, Ah, É e essa tipo, gnose, diga. é basicamente o que você vê dos profetas, sabe? E eles falam que só assim que você. As histórias dos profetas, que vem Deus e fala com eles, né? Literalmente. Ou então o anjo então, vem. é porque eu tô vendo esse bagulho aqui, a hipótese dos arcontes, sabe o que é isso? Deixa eu dar uma olhada. Cara, vocês usaram um conceito bem particular aí para gnosticismo, porque normalmente essa palavra é usada para falar exatamente de uma doutrina lá nos princípios do cristianismo. Muitas pessoas se diziam cristãs e elas afirmavam que Jesus não veio em um corpo físico. Ele era um ser etéreo que parecia ser humano, mas de fato não era humano, porque para os gnósticos o mundo físico, que para eles era um mundo material, né? Eles eram dualistas. Esse mundo havia Uhum. sido criado por um Deus maligno que se revelou lá para os antigos hebreus e convenceu eles de que ele era o Deus verdadeiro. Mas o Deus verdadeiro mesmo só foi revelado quando ele mandou a sua, no caso, uma das suas emanações, né, que deve ser a principal delas, segundo eles, porque havia vários gnosticismos, eles tinham algumas diferenças entre eles, mas eles criam que essa emanação que veio à Terra, que se chamou Jesus, né, ela revelou o Deus verdadeiro, que é o Criador dos espíritos, e nós estamos aprisionados, segundo ele, neste mundo material criado pelo Deus mau, e a salvação consistia em você se libertar deste mundo aqui através da gnose, e aí entra esse conceito que foi falado de revelação, né? Você não se submeter a uma estrutura eclesiástica, você ter uma relação direta com Deus, né? E eles eram, inclusive, panenteístas, né? Eles entendiam que todos nós éramos emanações de Deus, tudo era uma, assim, pelo menos na parte espiritual, né? Não assim que, porque como eu falei, o mundo material para eles ele era realmente imprestável, maligno em si mesmo, mas nós éramos manifestações de Deus, né? E eles tinham livros que estão por aí, né? Foi encontrada a biblioteca de Nag Hammadi, né? É o que eu tô olhando aqui. Isso, então. Aí você tem os conceitos gnósticos, como por exemplo, eles admitiam as mulheres como líderes, né? O Evangelho É, de Maria Madalena fala que Maria o, Madalena era uma apóstola, né? o que eu entendi aqui é o que eu tô olhando da hipótese dos arcontes, né? Os arcontes são soberanos. Esses Eles, arcontes, diga. eles são Eu, tipo que uns bichos. Porque eu tô até aqui na parte, ó. Porque tá dizendo aqui que tem a palavra deuses, aí tem um tal de Sofia, que seria Jesus em forma de mulher, é porque, assim, para eles, e esse Deus Zoe. malvado que criou o mundo, ele mentiu para a humanidade quando ele é um Deus egoísta, né? Que mentiu quando disse que não tem outros deuses, né? Isso para eles é uma das mentiras, assim, desse Deus malvadão. Bom, Não, galera, então, eu vou ter que sair aqui. Eu bati o olho no relógio Falou. 3h24. Valeu. Beleza, a gente Falou. continua Bom depois. trocar uma ideia com vocês. A gente se vê por aí. Até mais. Até a Até próxima. mais. adeus. Aí eu tava vendo esse bagulho, aí tem. O que é a posteriori? Posteriori, se você pegar a etimologia da palavra a priori e a priori quer dizer antes e a posteriori é depois. Mas no contexto que a gente Ah, fala, então, depende do contexto. O contexto normalmente indica se depende da experiência humana ou não, da experiência empírica humana ou não. ah, Então, se você sabe a definição de lógica indutiva e lógica dedutiva? sei. A lógica indutiva é o que a gente usa no processo empírico. E lógica dedutiva é aquilo que você que você chega a partir de axiomas, de preferência axiomas tautológicos. Ah, então, aí eu li esse bagulho aqui, aí o que eu entendi foi o seguinte: tem lá Deus, aí tem três bagulho, tá até escrito aqui, ó. Tá. Aqui, tem a esfera da
corruptibilidade, que é onde Deus está. Aí embaixo, Espírito Santo e Lelete, que seria um narrador aqui aleatório. Aí quem tá? Tá Sofia, que é Jesus em forma de mulher. E Zoe. Mas isso daqui tá na área de Gênesis, tá indo em Gênesis. Mas que material que é isso, cara? Isso aí é o quê? Parece história de RPG isso aí? Então, né? Parece. Mas é da biblioteca de Nag Hammadi, é a hipótese dos arcontes. Nossa, eu nunca ouvi falar desse Jesus em forma de mulher. Então, só pesquisar aí. Piscifia. Eu não. Zoe seria a mulher de Piscifia. Não, pera. Piscifia Zoe é o filho de Piscifia. Eu vi uma profetisa gnóstica esses dias, e ela tem um livro que foi publicado em vários países, me parece que ela é de Portugal, né? Aí eu bati foto porque chegou nas minhas mãos esse livrinho que chama Esta é a Minha Palavra, né? As Revelações de Deus pela profetisa Gabriele. Aí eu bati foto e coloquei aqui neste servidor. Ela é gnóstica, né? Ela diz que Jesus estava habitado por Cristo, né? Porque os gnósticos criam que Cristo era um espírito cósmico. No caso, alguns deles acreditavam que Jesus era uma emanação enviada por Deus, né? Que surgiu aqui na Terra sem passar pelo nascimento. E outros falam que Jesus foi um homem, né? Material, mas Cristo foi o espírito que habitou nele do batismo até antes da crucificação. E o Evangelho de Pedro fala que enquanto ele era crucificado, Cristo saiu dele, né? E aí Jesus falou: poder meu, por que me desamparaste, né? Tipo assim, Cristo, por que você me abandonou? Porque Cristo ele tinha que se separar naquele momento quando acontecia a crucificação, né? E essa profetisa, ela defende, eu não falo que ela é vegana, porque ela defende práticas veganas, né? Porque ela diz que é muito legal o jeito que ela fala dos animais, porque como ela traz revelações modernas, segundo ela, então ela fala de coisas ali que Jesus teria ensinado na época dele, né? E que não foram passadas, não estão nos livros oficiais, né? E ela fala que Jesus pregou, né, que os animais devem ser amados, né, que o próximo não é só o ser humano, mas também são todos os seres que têm capacidade de sentir dor. Só que eu falo que ela não é vegana porque ela defende respeito até aos minerais. E eu não sei o que é isso, né? Então, porque o veganismo é bem claro, né? É você evitar o sofrimento dos sencientes, ponto final. Então, nem as plantas ele estende o respeito. A gente não tem que respeitar as plantas, né? Agora ela fala que sim, né? Então, é para respeitar as plantas e até mesmo os minerais. Eu gosto de fazer a diferenciação. Eu nunca estudei planta, mas eu já vi um pouco falando que realmente existe uma diferença entre matéria morta e matéria viva, no sentido mais vago dessas palavras, né? Que existe algo, uma essência da vida que a ciência empírica até hoje ela falhou em capturar. Então, de certa forma, assim, até onde eu entendi, as plantas elas sentem. Não quer dizer que elas sentem dor, sabe? Não quer dizer que elas têm nervos. Você corta uma folha, ela tá chorando. Não quer dizer isso. Sim, eu já falei para você faz mais de um ano que, no caso, as plantas elas têm um sistema de pedido de ajuda. Algumas plantas conseguem fazer isso quando elas se sentem atacadas, elas mandam uma substância, aí vem um inseto ali contra a pessoa, contra o ser que está agredindo aquela planta, né? Cara, isso é muito louco. Então assim... Eu tive uma impressão de ver isso, sabe? Foi só a impressão, claro, né? Nunca confirmei, mas eu tive a impressão de que a árvore estava viva e que aquilo era tipo um ecossistema que se comunicava de várias formas. Que você assistiu Avatar. Não, nunca assisti. Detalhe, nunca assisti. Não acredito. Essa biblioteca de Nag Hammadi, esses textos, eles são reais ou não? Sim, são reais, sim. Eles existem fisicamente, eu não sei se... Eu diria que não. Que eles não mas são, eles são corretos ou eles são errados? Cara, eles têm a chance muito maior de estarem errados, porque eles não se baseiam em nenhuma explicação lógica, eles só se baseiam em a gente sabe disso e ponto final, acabou. Eu estendo o que o Artman falou para todo e qualquer livro religioso.
Com os apócrifos. Eu acho que esse é o problema da religião no geral, né? Ela parte de algumas coisas que você concorda e que são senso comum, e ela começa a te levar para coisas que você não concorda. E coisas até irracionais. Perfeito. Mano, E a isso daqui é gente... bizarro, cara. Tem uma parte aqui que fala que a mulher de Noé, ela soprou a arca pegou fogo, ele construiu outra arca. o pessoal, eles tinham uma imaginação, cara, que eu vou te contar. Igual hoje a gente tem Senhor dos Anéis, a gente tem Homem-Aranha, sabe? A gente tem Os Vingadores, a gente tem tanta coisa, mas, velho, se você vai pegar as histórias ali das mitologias, é a mesma coisa, sabe? Só que eles não tinham como produzir essas coisas fantásticas visuais, mas eles tinham uma imaginação assim que é um negócio surpreendente, velho. Tem o Apocalipse de Adão, tem o livro que conta o que aconteceu logo depois que Adão e Eva saíram do paraíso, né? Aí ele conta detalhes, sabe? Tem o livro que fala da infância de Jesus, que ele fazia passarinhos de barro e dava vida para os passarinhos, que ele subia no raio de sol como se fosse uma escada. Eu Sabe? vi um que era dos essênios, que Jesus fazia parte dos essênios. E que eles eram veganos e que Jesus era vegano. Então, aí cada um fala uma coisa, né? Cada um pode colocar o conceito que quiser, cara. Né? Eu sempre gostei mais das religiões. Eu gostei bastante do cristianismo. Eu gostei bastante do brahmanismo, que é o hinduísmo antigo, clássico. E eu gostei de vários aspectos do budismo. O budismo é maravilhoso. Eles são como se fossem várias diferentes abordagens da mesma coisa, universal, sabe? Eu tava... Falei. Eu só ia falar que não presume, assim, a essência dessas religiões, elas não presume que você tem que engolir coisa que tu não concorda, basicamente. Perfeito. Mas o que vocês acham desses livros apócrifos aqui de ler eles? Eu acho... cara, eu acho perda de tempo, mano. Por isso que eu falei, eu nem vou atrás, cara, sabe? Eu já li muito sobre o assunto, né? Devo ter lido algum ou outro livro por aí que eu não me recordo exatamente, assim, pra pegar de cabo a rabo pra ler mesmo. Acho que eu nunca fiz isso com nenhum, mas eu já ouvi palestras. Tem uma palestra excelente da Sociedade Espírita Brasileira sobre os livros apócrifos, sabe? E o cara foi tão meticuloso ali, cara, explicando tintim por tintim todos os pontos do gnosticismo. Falando... Mas o que eu fiquei com medo aqui é da merda eu ler esse bagulho. Oi? Da merda. Você acha que dá merda ler os livros apócrifos? Não, eu tô te perguntando, eu fiquei com medo de dar merda. Não dá merda não, isso aí não é o livro de São Cipriano. E esse cara, ele é tão... Tu não já leu esse bagulho não, né? Eu quero ler ainda. Eu tenho um amigo que ele mexia com bruxaria, ele falava muito desse livro aí. Viu? Esse cara que palestrou, né, que tá lá no YouTube, Sociedade Espírita Brasileira, ele fala sobre o panenteísmo, não com essa palavra, né, mas ele explica o conceito lá dos gnósticos e tal. Aí ele fala sobre os livros apócrifos que eles seguiam, né? Fala que eles não tinham hierarquia, que eles admitiam mulheres como líderes, sabe? Então era um cristianismo assim, totalmente diferente desse que se consolidou. Aí perguntaram para eles se eles acreditavam em reencarnação. E vocês devem saber que os espíritas normalmente falam que os primeiros cristãos eram reencarnacionistas. Aí eles falam que teve um imperador lá que retirou essa doutrina da religião, né, por motivos pessoais lá, porque estavam falando que a mulher dele havia sido uma prostituta em outra vida. Aí ela mesma fez a cabeça do marido lá para ele retirar essa doutrina do cristianismo, o que é uma coisa absurda, né? Porque nenhum imperador tinha poder de modificar nenhuma doutrina cristã. Não era assim que as doutrinas eram cridas ou rejeitadas. Nem Constantino fez isso, apesar da lenda de que Constantino impôs alguma coisa. Constantino não impôs porra nenhuma. Enfim, e muito menos os cristãos eram reencarnacionistas. Não tem nenhuma base para isso. Isso aí é praticamente um terraplanismo histórico. E esse palestrante falou: nunca encontrei evidência de que os gnósticos acreditavam em reencarnação. Aí ele ganhou 1000 pontos comigo, porque ele mostrou que ele realmente é imparcial, né? O que eles acreditavam, isso sim, era em preexistência da alma, que era uma doutrina até do Orígenes, que foi
foi o cara que criou a palavra Bíblia, né? Que começou a usar a palavra Bíblia para se referir aos livros considerados sagrados pelos cristãos, né? Alma, nesse caso, é sinônimo de mente, né? Mas não é só isso não, cara. Alma mesmo, é o conceito fariasista, né? É uma substância à parte do corpo, é o conceito espírita, é o conceito do senso comum de alma mesmo, é um fantasma. Ah, tá. Né? Então havia um mundo, né, espiritual, inclusive os mormons acreditam nisso, mas não, eles não eram reencarnacionistas. Né? Os mormons são aqueles lá que acreditam que Jesus era um ET, né? Eles acreditam que até o pai é um ET, eles falam que Deus é um extraterrestre que teve início, né, foi criado há incontáveis eras, e ele se tornou um Deus através da obediência ao seu próprio Deus. Eles falam que existe uma cadeia de deuses e nós não sabemos se existe uma primeira causa. Os mormons são o povo de mais fé na face da Terra, porque em primeiro lugar eles acreditam na Bíblia, né, o que já exige assim um esforço de sanção, e eles ainda acreditam no livro de Mormon, que já tem todos os seus outros absurdos, contradições e inconsistências não só lógicas, mas também históricas, né? O livro de Mormon já foi desmontado, cara. Pelo amor de Deus, você acreditar naquilo ali é a mesma coisa que você acreditar nos desenhos da Disney ou nos heróis da Marvel, sabe? Cara, é impressionante. Eu não sei como é que a pessoa chega nesse nível. Eu sei, cara. Eu acho que tem que ser, tipo, muita lavagem. Mano. Exatamente. Sei, exatamente. É muito doloroso, tipo, causa uma dissonância cognitiva, pelo menos em mim, assim, que atrapalha até o sono, sabe? Cara, o livro de Mormon já foi mostrada a origem dele, como que, sabe, de onde veio, todas aquelas histórias ali, é tudo plágio, que já existia na época, já existiam na época lá do Joseph Smith Jr., cara. Esse cara... De Mormon ele era uma tábua, né, de bronze, eu acho. Mentira! Aqui, ele fala que eram tábuas de ouro, né, cuja localização foi revelada pelo anjo Moroni. Aí ele foi lá, desenterrou. Aí ele falou que ele traduzia pelo poder de Deus, né? Porque ele era um jovem lá de 14 anos, sem cultura nenhuma, né? Mas ele, pelo poder de Deus, ele começou a ler e traduziu. Aí tem as testemunhas do livro de Mormon que disseram que realmente elas viram o livro, tocaram no livro e tal. Mas, cara, se você for atrás das coisas, entra lá no YouTube, tem o Mormonismo Sem Censura. É um canal maravilhoso de um casal ex-mormon que passou por uma desconversão. Eles vão lá na origem, eles mostram como que essas histórias foram sendo montadas. O Joseph Smith comprovadamente era um enganador, ele era um charlatão, sabe? Ele era um cara que inventou a história da poligamia, falou que Deus tinha revelado, né, que a poligamia tinha que ser restaurada, porque ele queria comer as mulheres ali, sabe? Isso tudo assim. Cara, eu tinha esquecido desse aspecto da política. Então são os mormons, né, que pregam isso. Eles pregavam, porque o Deus Mormon, segundo a Vanya Moore, que é uma ex-mormon muito famosa no YouTube brasileiro, o Deus Mormon é o governo norte-americano. Vanya Moore. Moore, M-O-O-R-E. Eu tô vendo aqui. Então, ela Desenho banido pela igreja Mormon. Cara, essa mulher foi missionária. Ela foi mormon durante décadas da vida dela, até o dia que ela descobriu, porque inclusive eu parei de falar, né, que eles acreditam na Bíblia, no livro de Mormon, eles acreditam em doutrinas e convênios e a pérola de grande valor. Então, quer dizer, já não bastasse crer na Bíblia. Eles têm mais 3 livros, e são livros assim que tem ensinamentos contraditórios, falam coisas absurdas, falam de fatos que comprovadamente não aconteceram, sabe? E esse livro, que se eu não me engano é Doutrina e Convênio, que tem o chamado livro de Abraão, né? Joseph Smith Jr., ele comprou alguns pergaminhos egípcios que estavam na época, né, porque o antigo Egito estava sendo redescoberto, então apareciam pergaminhos, né, e foi parar na mão dele esse pergaminho, ele comprou, e ele disse, olha, pelo poder de Deus eu consegui traduzir esse pergaminho, eu tenho a felicidade de falar que foi o livro escrito pelo próprio Abraão, né, e ali tem falando sobre deuses, né, porque
Tem algumas partes do livro de Mórmon que falam que só existe um Deus, mas o livro de Abraão fala de deuses. Os Mórmons são assumidamente politeístas, né? E inclusive eles mesmos pretendem se tornar deuses, assim como Deus, o pai de Jesus, também se tornou, né? Aí, enfim, eu vou resumir a história. Hoje, qualquer Mórmon estudado que consulta o próprio site da igreja dele sabe que Joseph Smith não traduziu porra nenhuma. Não tem nenhuma relação, porque na época dele não havia ainda a Pedra de Roseta. Então, todo mundo engoliu essa história, entendeu? Porque ele era visto como uma sumidade. Ele era... A Pedra de Roseta é o quê? A Pedra de Roseta foi um artefato que foi descoberto, que através dele foi encontrado o significado dos hieróglifos egípcios. Ele tem ali a correlação, né, entre os hieróglifos e o significado. Então, e o grego. E o grego, né? Então, aí antes disso, ninguém entendia aquelas gravuras, entendeu? E então, na época do Joseph Smith, todo mundo, assim, o pessoal ali, né, da igreja dele, acreditou. Cara, mas hoje, qualquer pessoa sabe, qualquer Mormon sabe, não tem relação entre o conteúdo daqueles pergaminhos do livro de Mórmon. Aqueles pergaminhos falavam, sabe do quê? De ritual funerário egípcio. Não foi escrito, não fala nada de Abraão ali, entendeu? Não tem nada a ver com o que o Gênesis mostra sobre Abraão, não tem absolutamente nenhuma relação. Aí o que eles inventam? Falam, olha, no momento que Joseph Smith olhou para aquele pergaminho, Deus o inspirou para que ele tivesse conhecimento das coisas que aconteceram, das coisas que Abraão escreveu, e aí por revelação Deus lhe passou essas coisas. Quando a Vanya Moore descobriu isso, ela, após décadas de mormonismo fervoroso, sabe? Ela respirava o mormonismo, ela teve um baque. Aí ela começou a ir atrás das outras coisas. Então, por exemplo, Joseph Smith disse que ele traduziu o livro de Mormon através do Urim e Tumim, né? O que já é um absurdo, porque Urim e Tumim no Antigo Testamento, ele era uma caixa que ficava no peitoral do sacerdote, e aí ele tirava a pedra sim, e depois ele tirava a outra pedra. Então era a pedra, ela poderia ser sim ou não, né? Aí se fosse 2 sim, quer dizer que Deus estava falando sim. Se fosse 2 não, era a resposta de Deus não. Se fosse sim não, era a resposta inconclusiva. Então não tem sentido, né, traduzir pelo Urim e Tumim. Aí depois ele começou a falar que ele traduziu olhando para um chapéu, né? Então ele olhava para dentro do chapéu assim, ele, né, colocava a cabeça lá no fundo, e aí Deus mostrava as coisas para ele. Ele disse que Deus apareceu para ele quando ele orava, perguntando qual era a igreja verdadeira. Aí ele viu um facho de luz, 2 homens ali dentro, um deles apontou e falou, este é o meu filho amado. Aí ele ouviu, né? Aí o homem que estava à esquerda falou, olha, eu sou Jesus, eu vim a este continente logo depois da minha ressurreição, implantei a minha igreja, todas as igrejas hoje são corrompidas, mas você vai restaurar a minha obra, etc, etc, etc. Aí depois disso, o anjo Moroni falou para ele onde que estavam as placas do livro de Mormon, que conta essa história de Jesus no continente norte-americano. É um outro testamento de Jesus Cristo, segundo eles, né? Enfim, essa história da visão é essencial para o mormonismo, sabe? Sem ela, Joseph Smith não é o profeta, né? Foi ali que ele foi comissionado pelos 2 deuses maiores do nosso universo, né? O Pai e o Filho. Só que o problema é que se você for consultar o site da igreja hoje, você vai ver que a versão original não era essa. A história era totalmente diferente. Ele ouviu uma voz só, ele falava, ele não viu ninguém, e essa voz se identificou como Jesus Cristo, sabe? E aí depois ele mudou a história. Foram, se eu não me engano, foram no mínimo 3 versões, deve ter mais uma, mas eu lembro que eram no mínimo 3 versões. Lá no Mormonismo Sem Censura, ele conta, passinho por passinho, como que foi montada essa história, sabe? Então, enfim, é história para boi dormir, é charlatanismo, é estelionato. Ele não foi enganado como outros foram, porque tem alguns caras por aí que tem alucinações, né? A Ellen White do Adventismo, muito provavelmente ela realmente tinha as visões que ela falava, porque ela levou uma pedrada na cabeça. Agora o Joseph Smith não,
Ele era um canalha de marca maior. Ele era um Edir Macedo, um Agenor Duque, um Valdomiro Santiago, um João de Deus, sabe? Ele era esse tipo de gente. E hoje você consegue saber disso tudo. Coisas que antes eram consideradas coisas de apóstatas, que as pessoas inventavam para denegrir o mormonismo, hoje está no site da igreja. A história da poligamia, eles falavam, se você pesquisar, cara, os primeiros profetas da igreja, né, Mormon, falavam, olha, assim como o sol brilha no céu, assim a doutrina da poligamia fica firme. Para você remover essa doutrina da nossa igreja, você teria que pegar uma escada e remover o sol do céu. Aí depois, o governo norte-americano proibiu. Inclusive, eu tenho muita pena dos Mormons nesse ponto, porque, cara, foi uma violência brutal, sabe? Foi uma perseguição religiosa de você impedir a pessoa de viver como ela quer. Foi uma coisa extremamente anti-liberdade humana, sabe? Foi uma coisa muito indecente que fizeram. Eles proibiram a poligamia, ela foi criminalizada. E aí o profeta acabou abrindo as pernas, né? Ele acabou mudando essa doutrina, falou que Deus tinha revelado, que agora não era mais necessário, né? E hoje eles falam que a poligamia é uma coisa para o futuro. Depois que Jesus voltar, que os mortos ressuscitarem, aí a poligamia vai ser restaurada, mas aqui não, né? Mas ainda existem mormons que praticam a poligamia, que são porque eles têm vários grupos dissidentes. Tem um deles, inclusive, que não condena a homossexualidade, né? Então eles são bem diferentes. Tem alguns, tipo no islamismo, que ele se dividiu depois da morte de Maomé, não é nem Maomé, é Muhammad, o nome correto, né? Aí tem alguns que falam que o herdeiro de Muhammad foi, se eu não me engano, o sobrinho dele, tem outros que falam que não, né? No mormonismo foi isso também. Alguns falaram que o continuador foi o Brigham Young e outros falam que não, né? E o Brigham Young mudou muita coisa, sabe, cara? Ele mudou muitas doutrinas e tal. Enfim, é isso, sabe? É uma obra humana, mas pelo menos eles falam assim, olha, que nós não temos prova daquilo que nós falamos. Eles são bem sinceros, sabe? Nós não temos como provar que as coisas que o livro Mormon falam são verdadeiras, mas se você quiser saber, pergunte a Deus. Leia o livro e peça para ele te responder. Eu perguntei para Deus, ele me disse não. De várias formas. Você tá falando sério? Não, é porque não que ele colocou uma voz na minha cabeça, assim, aquela voz de filme Hollywood sobre a Bíblia, né? Mas eu já me perguntei várias vezes e, cara, é como se fosse é como se fosse o seu subconsciente respondendo, sabe? Eu entendo. O que você ia falar, Yohanan? Os Mormon aqui tem um desenho banido, que pelo que eu entendi, eu já até ouvi falar disso, que os negros são descendentes do Caim. Perfeito, cara, esse é outro ponto foda pra falar, velho. No livro de Mormon fala que os negros são uma raça amaldiçoada, e tanto é que eles ficaram sem o sacerdócio até 1978. Todo Mormon homem é sacerdote, porque o sacerdote não é o líder da congregação, como no catolicismo, né? O sacerdote é aquele que recebeu autorização para aplicar bênçãos dentro de casa mesmo, né? Aí os negros, eles eram uma segunda classe, né? Aí depois, quando o mormonismo se estendeu principalmente para Nigéria e Brasil, aí eles cederam, aí eles mudaram esse ponto também. Outra revelação? Sim, é sempre por revelação, é sempre isso que eles falam. Cara, o islamismo tem isso também, tá? Porque eu tive uma namorada islâmica muçulmana. E ela me mostrou na parte do Alcorão que fala que primeiro Deus disse pra Maomé que era ok você beber vinho. Era bom até, porque você fazia amizades e tal. Não acredito. Aí depois, outra parte vem uma revelação. Não, na verdade o vinho é ruim, é horrível. Não pode beber nunca. Nossa, cara, eu nunca ouvi falar disso. É por isso que eles não bebem até hoje. Não, eu sei que eles condenam terminantemente qualquer bebida alcoólica, mas que o Mohammed já permitiu, essa pra mim é nova. Isso. Rapaz. Não come carne de porco também. Eu não sei se a carne eu acho que ele simplesmente sempre foi contra. Porque isso ele tirou do judaísmo.
Aqui tá dizendo que mudaram de lado e se rebelaram. Aí os seguidores foram enviados para este mundo. Foram lhes negados para sempre corpos de carne e osso. Perfeito. Os Mormons creem que Os todos. que permaneceram É. no lado do demo ali Isso. na batalha É. foram amaldiçoados nascendo com pele negra. Ah, não, peraí. Isso aí eu nunca ouvi falar. Porque eu sei que os negros, segundo o mormonismo, são os descendentes de Caim. Mas esses descendentes, segundo eles foram rebeldes na pré-existência? Pera aí, pelo que eu entendi, estão fora do planeta. Aí assim explica os Mormons a origem da raça negra. Porque eu sempre, no livro de... Os espíritos que mais brigaram contra o Lúcifer nasceriam de famílias Mormons no planeta Terra. Peraí. Esses seriam os de pele clara. Os de pele clara são os que ficaram do lado de Deus na guerra que ocorreu no mundo espiritual. Olha, cara, pelo que eu sempre ouvi falar, assim, eu já li, não o livro de Mormon inteiro, mas eu já dei uma folhada. Os filhos de Deus guerrearam, aí, porque assim, Deus, ele tinha muitos filhos, né? Ele, com a sua esposa lá, né, ele fez um monte de filhos, que são todos os seres humanos. Aí teve uma reunião dos deuses, né? Tá lá no Salmo 82, Deus se levanta na Assembleia dos Deuses e diz, eu sou Deus, né? Aí ele fala assim, vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo, mas como mortais, mas vós morrereis como todos os filhos dos homens. Segundo eles, significa que Deus, ele decidiu que os filhos dele teriam que passar por uma existência mortal. Aí, Lúcifer, que ele era o segundo filho mais velho de Deus, ele falou assim, olha, a gente tem que fazer de uma forma que eles sejam forçados, sabe? A gente tem que fazer assim, a gente tem que obrigar eles a fazer isso. Aí, Jesus, ele falou, não é porque Jesus era o primeiro filho, né? Aí ele falou assim, não tem que ser assim não, a gente tem que respeitar a liberdade deles de escolher e tal, o livre-arbítrio é muito importante. Aí Deus aprovou a decisão de Jesus, a sugestão, né? Aí Lúcifer se rebelou, falou, não, eu não aceito isso, sabe? Aí teve uma guerra. E os que ficaram do lado de Lúcifer são os demônios, e os que ficaram do lado de Deus são os que vieram aqui para a Terra, que são seres humanos. Agora, essa explicação que você está dando é diferente, né? Qual que é a fonte dela? Não, esse bagulho aqui tá dizendo aqui a referência do Official Statement by Primeiro Presidency Joseph Fielding Smith in Doctrines of Salvation, segunda Nef 5:21. Ah, tá. Mas que site que é? Não, tô vendo aqui no YouTube um desenhozinho, tá dizendo aqui que são regidos por deuses que foram humanos como nós. Tem trilhões de planeta. Aí, há muito tempo no planeta, um filho espiritual chamado Elohim. Deram um corpo. Aí ele virou o cara brabo. Ele tá próximo a uma estrela chamada Kolob, viajando lá. Ah, ele tá. teve bilhões de filhos. Isso. Esse negócio de Kolob, me parece que era uma crença antiga, mas eles não ensinam mais isso não. Assim como as testemunhas de Jeová também ensinavam, assim, há muitas décadas isso, que Deus ele estaria em Orion, sabe? Uma coisa assim. Viu? Deixa eu consultar aqui. Fale para mim a referência que você falou, porque esse segundo Nef é um dos livros que compõem o livro de Mormon, tá? Fale para mim que eu vou consultar aqui. 5:21. Essa referência aqui, cara, não tá falando nada de guerra espiritual não, viu? Nef, construí um templo segundo o modelo do templo de Salomão. E aconteceu que eu fiz com que meu povo fosse industrioso e trabalhasse com as mãos. Eu não desejava que eles tivessem um rei, né? E eis que as palavras do Senhor com referência a meus irmãos foram cumpridas, porque eles disse que eu seria seu chefe e seu mestre. Portanto, eu havia sido seu chefe e mestre, de acordo com os mandamentos do Senhor. A palavra do Senhor, portanto, foi cumprida quando me falou, dizendo: se deixarem de dar ouvidos às tuas palavras, serão afastados da presença do Senhor. E eis que foram afastados de sua presença. Aí vem o versículo 21, E ele fez cair a maldição sobre eles, sim, uma dolorosa maldição por causa de sua iniquidade.
pois eis que haviam endurecido o coração contra ele de tal modo que se tornaram como uma pedra. E como eram brancos, notavelmente formosos e agradáveis, a fim de que não fossem atraentes para meu povo, o Senhor fez com que sua pele se tornasse escura. Né? E assim diz o Senhor Deus: eu farei com que sejam repugnantes a teu povo, a menos que se arrependam de suas iniquidades. E olha isso: amaldiçoada será a semente daquele que se misturar com a semente deles, porque será amaldiçoada com igual maldição. Né? Então, a cor negra aqui não está falando de alguma guerra espiritual, mas está falando da rebeldia na terra mesmo. Aí tem uma referência que eles mesmos colocaram aqui, ó, quando fala de pele escura, que é segundo Nef 26:33, né, que diz aqui, ó, que Deus é bom para os filhos dos homens e não faz coisa que não seja clara para os filhos dos homens, e convida todos a virem a ele e a participarem de sua bondade, e não repudia quem quer que o procure, negro e branco, escravo e livre, homem e mulher, e lembra-se dos pagãos, e todos são iguais perante Deus. Né? Então quer dizer, os negros são iguais nesse aspecto aqui, de poderem ser aceitos. Né? Mas aí é que tá, se a gente pegar esse versículo aqui, isso aqui já contradiz aquela ideia que eles tinham de que os negros não poderiam ter o sacerdócio. Né? E se a gente estender mais ainda, a mulher, ela é citada também aqui, homem e mulher, todos são iguais perante Deus, né? Mas seria uma igualdade relativa, né? Porque a mulher no mormonismo não pode exercer certos cargos. Não, também, ela nunca pôde, mas ela não pode ser bispa, ela não pode ter sacerdócio, né? E também no terceiro livro de Nef, capítulo 2, versículos 14 em diante, está falando que a maldição foi retirada dos lamanitas que haviam se unido aos nefitas, né? E a sua pele tornou-se branca como a dos nefitas, e seus filhos e filhas tornaram-se sumamente belos e foram contados com os nefitas. Enquanto Emanuel Swedenborg, que foi um místico suíço, né? Ele já tinha um conceito diverso. Ele falava que não, que os negros eles tinham uma espiritualidade superior à dos europeus. Swedenborg é um cara bem curioso, bem interessante ele. Caramba, sempre tem, né? Engraçado, o pessoal foca nisso. Eu tô vendo aqui a passagem do Corão, para ser bem exato, para me falar alguma coisa imprecisa. São duas passagens. A contradição deriva do fato de uma dizer que você não deve rezar se você estiver intoxicado e não souber o que estiver falando, ou então se você tiver tido contato com sêmen, literalmente. Uhum. Até que você toma banho, mas essas limitações elas só existem se você não estiver viajando. Se você estiver viajando é de boa. Isso. Aí fala assim, se você estiver viajando e digamos viajando com a sua mulher, não sei, alguma coisa assim, e não tiver nem água para você se limpar, então você passa uma poeira. Ele fala wholesome, é como se fosse uma poeira integral, como é que seria? Uma poeira sagrada na sua cara e nas suas mãos, e tá tudo bem, porque Deus é benigno e perdoa. Basicamente isso. Aí na outra passagem ele fala, isso aqui é 4:43, na outra é 5:91, ele fala que é absolutamente proibido você beber qualquer tipo de intoxicante. Eu acho que ele fala vinho na tradução original. Porque eles tentam generalizar. Porque se eles querem evitar, os muçulmanos querem evitar que as pessoas bebam, por exemplo, vodka, né? Então intoxicante entra. Ou drogas no geral. Tá, mas qual que é a parte que fala que pode beber? É essa original. A não ser que você esteja viajando, você pode beber. E a não ser que você saiba o que você está falando, você pode rezar. Eu entendi você pode rezar e beber, entendeu? Então durante a viagem a pessoa pode beber? Ela pode beber e rezar. Mas eu acho que isso aí, cara, é um contexto bem específico da época ali em que eles caminhavam, né, naqueles camelos e tal. E aí eles bebiam até pra dar um up, dar uma força, devia ser isso.
Eles festejavam. Tipo, quando eles chegavam na cidade, eles bebiam, era o costume deles também. Não, mas Isso aí. foi herdado dos próprios hebreus. Então, mas é que tá. Nunca você vai ver uma proibição da bebida em si na Bíblia, né? Agora, No Corão tem. então, Tem. mas é que tá. Não é que eu não vejo isso como uma contradição necessária, sabe? Foi um contexto específico em que Deus teria permitido a bebida, né? Tipo, no outro, isso é 4:43. Aí passam-se alguns meses, se eu não me engano, alguns meses, talvez até alguns anos. Aí vem outra revelação, 5:91. Não pode beber de forma alguma, nenhuma forma. Nem jogar Tá. o chamado jogo de azar. Entendeu? Então, Entendi. primeiro ele cria uma exceção, tá? Você pode beber e tal, de boa. Tiver com sua mulher, estiver viajando e tal. Se você não tiver. Se você souber o que você tá falando, você pode beber e tal. Aí depois ele fala, você não pode beber de forma alguma. Realmente. Tu já leu o livro da Ellen White? Olha, não, nunca li o livro da Ellen White, mas eu sei que ela era uma escritora maravilhosa, né? Escrevia muito bem e tal. São livros excelentes. Assim, mas eu já ouvi muitas pregações sobre ela, sabe? De pessoas que acreditam nela, né? Eu conheço aquilo que ela ensinou. Toda religião é muito interessante, sabe? Você vai ler todas as igrejas, todas as doutrinas, eu acho fantástico. Todas elas. Gente, eu vou nessa, já tá tarde. Falou, tô indo também. Um abraço. Obrigado aí, pessoal. Um abraço.